todos juntos em uníssono. Meu Senhor, a Ti dirijo o meu olhar. Aproveitar estar de pé, abrir as nossas Bíblias e fazer uma leitura bíblica. E vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Eu pedi ao irmão que lisse estes 3 versículos, o irmão aí da Assembleia. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. E agora também convidava os irmãos a abrirem no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 24. E este versículo diz assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, não só aquilo que, tal como diz este versículo, que este é o dia que fez o Senhor, todos os dias, este é o dia, o momento presente, o agora, é o tempo que fez o Senhor.
E damos graças a Deus porque vivemos esse tempo presente. Não estamos focados nem no passado, nem naquilo que ainda vai acontecer. É aquilo que estamos a viver neste momento. E também o apóstolo Paulo faz esta referência que devemos alegrar sempre no Senhor. Orar sem cessar, vigiar, mas alegrar-nos sempre, independentemente das circunstâncias. E vou convidar os irmãos novamente também a continuarmos a louvar a Deus e a dizer e a declarar o quanto Ele é grande e o quanto Ele é digno de todo o louvor e toda a honra de todos nós. Amém? Grande é o Senhor.
aos irmãos agora para ficarem sentados. O hino conta as bênçãos, conta quantas são. Este é o momento também em que todos os membros são convidados a contribuir para a obra do Senhor com ofertas e dízimos. Se porventura alguma visita se encontra no nosso meio, não se sinta constrangida nem obrigada a participar. Amém? Conta as bênçãos, conta quantas são. Lourenço pode dirigir uma oração de pedido. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, podemos estar aqui a louvar-te, Senhor, e a servir-te. Agradecemos-te, Senhor, por o cuidado que tens para connosco, Senhor, o amor, a misericórdia, Senhor. Agradecemos-te pelas bênçãos que nos dás diariamente, Senhor. Queremos-te, Senhor, agradecer e também pedir, Senhor, sabedoria para entregar, para usarmos estes dízimos e estas ofertas, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, para a tua obra. Pedimos sabedoria, Senhor, para a tua igreja e agradecemos-te por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
E peço ao amado pastor para vir entregar a palavra a Deus. Eu quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2. E este título eu quero desafiar a que possamos prestar atenção ao título desta mensagem, da alegria fútil. E eu quero abrir desde já a compreensão de todos. Quando nós lermos o livro de Eclesiastes, estamos a ler o livro de um pregador que tem ensinos de sabedoria e que vai apresentando algumas verdades básicas, algumas palavras que muitas vezes, fora do contexto, são mal compreendidas. E quando nós olhamos para os versículos 1 e 2, nós encontramos as seguintes palavras: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto gozo o prazer. Mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Nós vamos olhar aqui para estes dois versículos e vamos buscar outros versículos também aqui em Eclesiastes e também noutros textos bíblicos para provarmos como a alegria que não vem do Espírito Santo, aquela alegria que não vem da parte de Deus, nós chamamos-la fútil. Inútil. Porquê? Porque ela é passageira. Se não olhamos para o versículo 1 que nos fala de uma vida onde nós buscamos o nosso interesse, em que nós buscamos a nossa satisfação. Versículo 1 diz, eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza do teu prazer. Quando nós encontramos a palavra tudo isto é vaidade, também é vão, também é vazio, também não tem propósito. Aliás, o livro de Eclesiastes está cheio de exemplos, cheio de ilustrações onde termina, tudo isto é vaidade. Ou seja, tudo isto é vazio, tudo isto leva a lado nenhum. Ou como diz uma tradução que eu sei que alguns irmãos usam, é como correr atrás do vento. É como procurar guardar o vento num frasco ou num saco plástico. Versículo 1, tudo isto é vaidade, tudo isto é inútil. Quando Deus não está na nossa vida, podemos ter satisfação em muitos assuntos. Por exemplo, nós podemos ter uma satisfação profissional. Realizamo-nos, alegramo-nos, temos o prazer todo no trabalho. Aliás, o Senhor Jesus contou uma pequena parábola de um homem que depois de tanto triunfar no seu trabalho, depois de tanto investimento profissional e de rendimentos, disse, vou derrubar estes celeiros, vou fazer outros ainda maiores e depois vou dizer, desfruta da vida, come e bebe, fica bem. Os irmãos sabem como é que Jesus terminou esta parábola? Louco. Estamos a ver aqui a inutilidade da alegria que não vem de Deus, a inutilidade de uma frustração, de um egoísmo, de uma busca, de uma procura da sua satisfação. Versículo 2, Eclesiastes 2:2, do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Para que serve? Quando nós olhamos para o riso, quando nós olhamos para a alegria, eu quero convidar a que possamos ir até Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. E vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quando nós começamos a traçar os nossos planos e tiramos o Espírito Santo, há pouco nós cantávamos, Senhor, a ti me quero dar. Quando estas palavras não são verdadeiras, quando não nos queremos dar a Deus, nós traçamos planos, nós temos projetos, mas depois, versículo 12, o fim dele é morte. Rimos, mas não de alegria. Rimos, mas não de realização. Rimos não por estarmos completos, mas rimos de uma frustração. Em Isaías, e vamos até ao capítulo 22 do livro do profeta Isaías, e este livro do profeta Isaías tem aqui algumas mensagens muito duras, muito fortes, contra aquelas falsas esperanças, as falsas alegrias, as falsas seguranças que nós podemos encontrar, às vezes nos mais fortes, às vezes nos mais poderosos e quantas vezes nos nossos próprios desejos. Isaías capítulo 22, o versículo 13. Mas há gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e diz-se,
Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O profeta está aqui a falar de um vazio espiritual que existia em Jerusalém. Havia alegria, havia prosperidade, havia riqueza, mas não havia fundamento, mas não havia esperança. E é isto que está aqui a ver os perigos de uma alegria sem Deus, de um riso sem Deus. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 25, palavras do Senhor Jesus, Lucas, capítulo 6, o versículo 25, diz assim: ai de vós os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós os que agora rides, pois lamentareis e chorareis. Cuidado, porque Deus faz aqui um aviso. Quando o riso não vem de Deus, quando a alegria é vazia, quando a alegria não tem origem na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, isto é fútil. Parafraseando Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é passageiro, nada fica. Mas também há aqui o riso ou a alegria dos tolos. Voltando a Isaías no capítulo 22 e lendo os versículos 12. Isaías capítulo 22. O versículo 12 diz assim: O Senhor Deus dos exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Há aqui um convite a uma avaliação, a uma mudança, a uma confissão, a um arrependimento, a uma contrição. Olhemos para o versículo 12. O Senhor dos exércitos vos convidou naquele dia para chorar e prantear. É bom nós chorarmos, é bom nós deixarmos o pecado. Isso vai resultar em grande alegria. Chorar pelo nosso pecado, deixar o nosso pecado, resulta em alegria. O Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, e nós sabemos. Um homem com 2 filhos, o mais novo disse que queria a sua parte, foi-se embora, viveu dissolutamente, e quando acabou o dinheiro, ele reconheceu: preciso do meu pai. E quando voltou, o que é que aconteceu? O pai fechou-lhe a porta. O pai disse: não há lugar para ti, nem sequer há uma migalha, quanto mais uma festa. Não, o pai recebeu de braços abertos, correu para ele, beijou e fez uma festa, e deu uma festa para que se alegrassem. Mas houve necessidade de, como diz aqui o profeta Isaías, de como ele escreve, de nos arrependermos, de chorarmos. Versículo 23: fincá-lo-ei como um prego num lugar firme, como um trono de honra, e ele será para a casa de seu pai. Quando nós encontramos o riso que não resulta desta contrição, o riso que não resulta desta confissão, o riso que não resulta de um abandono do pecado, nós temos vazio. Nós temos nada. Mateus capítulo 27. Vamos até o Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versículos 28 e 29. Nós temos um momento em que se riram do Senhor Jesus, em que gozaram com Ele. Mateus, capítulo 27, versículo 28 e 29. E em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despindo, cobriram-no com um manto de escarlate. Pois é, a alegria dos tolos, ou o riso dos tolos, é assim, aquela alegria que ridiculariza o Salvador. Aquela alegria que fomenta o prazer do ódio, o desejo de se manter afastado de Deus, de não reconhecer a pessoa do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu aqui em Mateus, no capítulo 27, no versículo 28 e 29. O riso dos tolos. A alegria fútil. A alegria que não traz vida eterna. Lucas capítulo 8, vamos ler os versículos 52 e 53. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Às vezes, quando o riso é de escárnio, quando o riso é para humilhar os outros, é aqui que nós encontramos uma alegria fútil.
Aquele homem que foi procurar Jesus foi acreditar que Jesus era capaz de ressuscitar a sua filha. Jesus era capaz de devolver a sua filha. E quando Jesus faz aqui um trocadilho de palavras, diz que ela está a dormir, não está morta. As pessoas o que fizeram, diz-nos o texto no versículo 53, riram, mas riram de escárnio, riram de descrença. Quando nós percebemos o que o Espírito Santo faz em nós, quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós e faça crescer o fruto do Espírito, o seu fruto, que é a alegria, nós não podemos descurar os alertas divinos. Nós não podemos descurar nem menosprezar o convite de Deus para uma avaliação, para um abandono do pecado. Nós não podemos deixar Deus de lado, não podemos dizer eu agora não quero mais esta alegria. Nós precisamos dizer, Senhor, a teu lado eu quero andar. Eu quero que a tua alegria preencha a minha vida. Terminando em Eclesiastes, novamente no capítulo 2, e gostava que pudéssemos ler agora o versículo 25 e também o versículo 26. Pois sem ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isto também é vaidade e aflição de espírito. Nós precisamos de buscar ao Senhor. Precisamos de ser alegres quando buscamos a Deus. Quando queremos reconhecer as pequenas dádivas. Quando somos gratos. Quando percebemos que aquilo que temos vem de Deus. E a alegria leva-nos sempre à gratidão. Não nos leva a ficar parados. Não nos leva a ficar indiferentes. Mas a ação do Espírito Santo leva-nos a reconhecer as pequenas dádivas de Deus. Aquelas grandes dádivas que para outros até podem parecer nada, mas para nós que as experimentamos são excelentes. Irmãos, eu termino lendo o versículo 26. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Vejamos o contraste. Mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Tantas vezes nós olhamos para este versículo 26 e percebemos que o muito trabalhar, o muito ajuntar, a grande fadiga não vai resultar em conquista, em vitória, nem em alegria, porque Deus depois vai ajustar contas. É assim que termina o livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Vamos terminar lendo o capítulo 12, diz-nos assim. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 a 14. Demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. A nossa vida pode estar cheia de alegria, pode ser cheia de significado, pode ter um propósito excelente. Versículo 12. Versículo 13, perdão. Teme a Deus. O temor a Deus. Não é tremer diante de Deus, é temor a Deus. E nesta manhã eu quero convidar a todos os que aqui estamos a olhar para o versículo 13 de Eclesiastes capítulo 12. Olhar para o versículo 13 e responder: tenho eu temido a Deus? Tenho eu guardado os seus mandamentos? Tenho eu honrado, cumprido o meu dever? Será que eu tenho desfrutado da minha vida com alegria? Tenho vivido uma vida alegre porque me comprazo, porque me alegro em obedecer a Deus? Vamos orar? Eu quero convidar que possamos curvar as nossas cabeças e neste instante vamos falar com Deus. E vamos pedir que seja o Espírito Santo a encher as nossas vidas de alegria. Querido Deus e Pai, nós há pouco cantávamos que Tu és o Rei.
nós te exaltamos por quem tu és. Senhor, não podemos de maneira alguma esquecer as muitas bênçãos que temos recebido da tua mão. E somos gratos por cada uma delas. Pai, pedimos-te que o teu Espírito Santo agora nos encha de alegria. Que seja um riso, uma alegria permanente. Não uma futilidade. Não algo passageiro, egoísta, mas que possa ser o resultado de uma confissão, de uma contrição, de um abandono do pecado. Seja uma alegria resultante do temor a ti, da submissão à tua vontade. Seja uma alegria que resulte de um caminhar ao teu lado e que nós, hoje, sintamos esta alegria. Tenhamos o prazer não só de te honrar, mas o prazer de viver contigo, de caminhar ao teu lado para sempre. Porque esta é a maior alegria que nós temos, de que não mais nos afastaremos de ti pelo teu grande amor. E somos gratos por esse amor. O amor que tu revelaste, Jesus, ao morrer em nosso lugar, ao levar os nossos pecados naquela cruz. E porque tu venceste a morte e nos dás a alegria para toda a eternidade. E é em teu nome que nós oramos. Amém. Quero convidar a que possamos ficar em oração silenciosa. Ao escutarmos o preslúdio, vamos agradecer a Deus as dádivas que temos recebido, vamos dedicar-lhe o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que nos encha com a sua alegria.